Olá, olá a todas, que a paz seja convosco. Entendendo quem você é em Cristo, você estará se sentindo ótima ao final do estudo de hoje. Eu sei disso porque eu preparei esta lição e essa lição foi o exercício mais encorajador com o qual me comprometi em muito tempo. A Bíblia tem tanto a dizer sobre quem somos em Cristo e só tem notícia boa. Na próxima vez em que você se sentir tentada a se comparar com outra mulher e pensar, eu queria ser tão quanto ela, medite em quais bênçãos tremendas são suas por ser filha do rei que reina. Não tem como você ter um complexo de inferioridade com uma lista de qualificações como as que estarei passando a partir de agora. Filha de Deus. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vencedora, porque todo filho de Deus vence o mundo. Assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Nova pessoa. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ministra de reconciliação. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se torne os seus amigos. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Você é uma embaixadora de Cristo. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Você é redimida. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 ao 20. Selada com Cristo nos reinos celestiais. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele e no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa também por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 6 ao 7. Sacerdotisa. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes e dedicados a Deus. Isso para que, por meio de Cristo Jesus, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Conhecida, predestinada, chamada, justificada e glorificada. Uhul!
Aleluia! Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Você vai encontrar lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Romanos, novamente, capítulo 8, versículo 17. Vamos refletir sobre o que significa ser herdeira de Deus. Uma vez que Deus é o Rei e nós somos as suas filhas, co-herdeiras com Jesus, o Príncipe da Paz. Isso faz com que todas nós sejamos princesas. E legal. Onde está a minha tiara? Eu já compartilhei anteriormente um dos rótulos que tive quando criança. Família drogada. Havia um rótulo que eu queria muito, mas que ao mesmo tempo sempre me iludia de alguma forma. Eu queria ser uma princesa. Eu queria ser a princesinha do papai. Assim como toda garotinha, eu e meu pai temos um relacionamento ótimo, agora que eu sou adulta. No entanto, quando eu era criança, ele trabalhava como caminhoneiro e então estava frequentemente na estrada. Como aquela era a época em que as mães contavam pesadamente com espera até o teu pai chegar em casa. Eu via o meu pai apenas como um disciplinador. Ainda que ele me amasse, e eu não me sentia querida pelo meu pai. A família do outro lado da rua era muito diferente. O pai trabalhava em uma fábrica, então ele chegava em casa toda noite, a tempo de ler uma história bíblica com a sua filha. E ele sempre chamava de princesinha. Um dia eu perguntei a ele se eu poderia ser a princesinha dele também, quanta inocência. Ele disse: "Ah, não, você é a princesinha do seu pai." "É verdade?" Eu perguntei surpresa em receber aquela notícia. "Claro," ele disse. "Pode perguntar a ele." Então eu corri para casa o mais rápido que pude. Aqui está o quanto esta memória permanece vívida. Era uma linda tarde de verão e a minha mãe estava fazendo sanduíches de linguiça. Meu pai estava sentado à mesa da cozinha com um grupo de homens, carinhosamente chamávamos de seus amigos bebuns. Eu entrei impetuosamente e fiz a grande pergunta: "Papai, eu sou a sua princesinha?" Bom, ninguém o tinha preparado para aquele momento, então ele simplesmente olhou para mim em um silêncio atordoado. Incerto sobre como responder aquilo, ele de repente jogou a cabeça para trás e caiu na gargalhada. Ainda que ele não quisesse me ferir, por muitos anos eu ainda podia ouvir aquela gargalhada ecoando em minha cabeça. Eu ainda lembrava daquele sentimento como se eu nunca fosse ser alguém especial para o meu pai e nem por qualquer outra pessoa. Ensine aos seus filhos quem eles são em Cristo. Aprenda também enquanto você estiver fazendo isso. Sim, você contém um tesouro celestial em si mesma. Sim, você foi escolhida para habitar a casa do rei. Não apenas isso, você foi adotada pelo rei. Você é uma princesa. Ao longo desta semana, nós focamos a importância de aceitar o propósito único pelo qual Deus nos modelou. Exploramos o que significa ser uma mulher poderosa nas mãos de Deus e a importância de se recusar a brigar com Ele. Olhamos para a vida da mulher samaritana no poço, a qual se tornou uma nova pessoa e foi usada poderosamente no ministério, cumprindo assim o propósito de Deus para a sua vida. Discutimos a importância de permitirmos que Deus a transforme de dentro para fora, ao invés de ficarmos procurando maneiras de enfeitar o seu exterior. Hoje nós revisamos todas as credenciais incríveis que são nossas em Cristo. Deus nos criou para sermos princesas em
sua família. Aceite e regozije-se nisso. O primeiro requisito para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus é: aceite o jeito como Ele a fez. Amém? Amém. Graças a Deus. Que maravilhoso poder. Não há nada mais poderoso nas nossas vidas do que reconhecermos a nossa identidade diante do nosso Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Rei. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas o que eu faço para eu ter certeza disso? Nós lemos aqui muitas passagens. E é algo muito simples que nós precisamos fazer. Nós apenas precisamos aceitar a Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, confessar a Ele, crer no nosso coração e aceitar a Ele. A palavra de Deus nos assegura que quem assim procede, confessa o seu nome, Ele já o chama de filha. Então nós já sabemos que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se nós nos tornarmos suas filhas, logo somos herdeiras de toda a sua glória e somos suas princesas. É muito simples, você pensa, é tão simples assim? Exatamente dessa forma que eu lhes falo. Mas há também a questão de que Deus não obriga ninguém a aceitar. Há uma necessidade de você assim proceder, de você assim o querer. O Senhor não obriga ninguém a aceitar. Portanto, aquele que também o nega, nós sabemos que esse não será com certeza o seu filho. Abre o teu coração, permita que essa palavra toque a sua vida. Aceite o Senhor como seu Salvador e desfrute de todas as bênçãos de ser uma filha de Deus. Aceite tudo que Ele fez, que Ele moldou, e Ele te ama e quer cuidar de você. Estamos chegando ao final de mais esta semana e já estamos no meio do nosso propósito. Na semana que vem estaremos juntas novamente para iniciarmos então a 5ª semana de propósito. Temos 10 semanas para concluirmos isso, mas eu sei que o que o Senhor tem feito nas nossas vidas já chega, digamos que já cumpriu o seu propósito. Por mim mesma já cumpriu já o seu propósito. O que vier a partir daqui será com certeza bênçãos a serem agregadas nas nossas vidas. Que Deus possa te abençoar ainda mais e grandemente, em nome de Jesus. Que a paz seja contigo e até lá, se Deus disser que sim. Amém? Fiquem todas com Deus.